paz do Senhor, povo de Deus. Que bom estar aqui com você hoje para mais um vídeo mensagem. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Ele possa derramar graça sobre você e sobre os seus no dia de hoje. Antes de mais nada, gostaria que você desse um like nesse vídeo, se inscrevesse lá no canal e também desse um toque lá no sininho para você receber novas mensagens, como eu sempre tenho falado para você. Amém? Que Deus possa te abençoar, te guardar e fazer resplandecer a luz dele sobre você e sobre os seus. Bom, hoje, passando aqui para falar com vocês a respeito do My Família, a nossa comunidade. Já faz alguns anos, nós, sob a direção do Espírito Santo, nós realizamos várias palestras. As palavras do culto de domingo são voltadas para o tema família, e também agora as nossas lives de quinta-feira, nossas várias programações são voltadas para a família. E hoje eu gostaria de trazer uma reflexão aqui sobre a vida em família do rei Davi. Eu não sei se você sabe, mas a família de Davi foi uma família muito problemática, foi uma família que, como eu diria, deu muito trabalho para Davi, seus filhos, né? Se você ler 2 Samuel, do capítulo 11 até o capítulo 19, você vai poder constatar isso que eu estou falando aqui para você. Então, foi uma família muito problemática. Deu muito trabalho para Davi, filhos problemáticos, filhos rebeldes, filhos que não andavam, pelo menos me parece, num certo sentido, dentro daquilo que Deus havia estabelecido como regra para aquele momento de vida ali em Israel. E tudo isso começou, na verdade, amados, no capítulo 11, quando Davi, ele adultera, né? Quando ele adultera com Batseba, ele comete adultério ali com Batseba, né? Ele viu aquela mulher, por ele ser o rei, né? Por ele ser o mandatário ali de Israel na época, ele simplesmente mandou buscar a mulher e teve ali relações com ela. Dessas relações ela engravida, e a partir daquele momento ali ele começa a ter atitudes de alguém que parecia não conhecer a Deus, de alguém que parecia não ser um homem segundo o coração de Deus, mas parecia ser uma pessoa um homem que nunca nem ouviu falar de Deus. Por quê? Porque a partir do momento em que ele fica sabendo da notícia que a mulher estava grávida, e que Urias ele volta da guerra, né, naquele momento, o tempo todo, você vai poder ler lá no capítulo 11,
né, do 1 até o 26, que Davi ele vai procurar fazer com que Urias, primeiro ele faz de tudo para que Urias vá até a casa dele, se deite com a mulher dele, tenha relações, obviamente, com a mulher dele, e para que tudo ficasse numa boa, vamos dizer assim. Mas Urias, ele era um homem tão dedicado ao rei e à sua causa, que ele se recusa a ir até a sua esposa, até a casa, voltar para a casa dele, a ponto de Davi mandar que Urias retornasse para a guerra, e mais do que isso, mandasse por meio de Joabe, se eu não estou enganado aqui na leitura, que ordenasse que Urias fosse colocado na frente da batalha, para que ele fosse ferido, morto. E você conhece a história, eu conheço a história, eu estou com a minha Bíblia aqui aberta, sabemos que realmente Urias veio a ser ferido. Amém? Começou tudo aí. No capítulo 12, Natã, ele repreende Davi. Ele conta ali uma história, né? Ele prefigura ali uma história de um homem que tinha uma cordeirinha, e veio um outro homem e tomou essa cordeirinha do homem e tudo mais. E no verso 10, Natã, ele diz o seguinte para Davi, depois de ter falado várias coisas, né? Ou melhor, depois de ter revelado que Davi era esse homem. No verso 10 ele diz assim: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. E olha o que Davi, essa foi a sentença de Deus para Davi, né? E olha o que Davi fala no verso 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, disse Davi. Aí disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. E aí, continuando aqui o capítulo 12, nós vamos ver que a primeira consequência aqui do erro de Davi, né, foi a morte do filho que ele teve ali com Batseba. E nós vemos pela história que o menino veio de fato a falecer. E depois, quando você vai lendo lá o capítulo 13, o capítulo 14, 15 até o 19, nós vamos ver coisas terríveis que os filhos de Davi faziam. Gente, era uma família totalmente problemática. Então, se você acha que a sua família ela tem problemas, essa família aqui, de um homem que andou com Deus, de um homem que conhecia a Deus,
de um homem que a palavra se refere como segundo o coração de Deus, mas a família dele era totalmente problemática por causa do pecado que ele cometeu. Então, hoje nós estamos aqui. E mais, lá no capítulo 16, no verso 20 até o 23, nós vamos ver aquela profecia, aquela palavra que Natan deu para Davi, que um dos filhos dele que um dos próximos dele, né, iria se deitar com as suas concubinas. Aqui no capítulo 16, do 20 ao 23, se cumpre, que é a passagem onde Absalão se deita à luz do sol, como Deus havia dito, com as concubinas de Davi. E foi assim uma coisa terrível, né? Você imagina a cena, não sei quanto tempo demorou, não sei de que forma foi, mas foi, segundo a Bíblia, segundo aqui a narrativa, à luz do sol. Ou seja, todo o Israel viu o que Absalão fez. E é muito engraçado você, conforme você vai lendo depois, nós vemos que Absalão morre no capítulo 18 e lá no versículo 19 do capítulo 18, nós vamos ver, a partir do versículo 19, Davi chorando amargamente a morte de Absalão, né? A ponto de no capítulo 19, Joabe ter que reprovar Davi pela atitude que ele estava tendo. Então, amados, hoje nós vivemos um tempo muito diferente, obviamente, daquele tempo, né? Mas quantos pais de famílias, até crentes, homens, que têm as suas famílias, que têm as suas esposas, né? Que às vezes têm um cargo, não de rei, né? Porque aqui no Brasil nós não é uma monarquia, mas vivem de uma forma totalmente pecaminosa, muitas vezes vão à igreja, muitas vezes são até homens piedosos, né, que fazem ali as suas piedades diante de Deus, fazem as suas devoções diante de Deus, mas a sua família, ela é totalmente destruída. Então, é uma reflexão muito interessante, principalmente para nós homens, né? Homens, pais de famílias, chefe de família, que nós precisamos entender. Agora estou falando para você, homem, porque Deus te deu uma incumbência. E a incumbência que Deus te deu, a você e também a mim, é de levarmos a nossa família até Deus. Então, eu não sei se a sua família é problemática, eu não sei se a sua família, como é a sua família, eu não sei se a sua família foi de alguma maneira, ou de alguma maneira, como foi a família de Davi, problemática, cheia de situações terríveis, né? Mas tudo pode ser mudado pela oração. O bonito dessa história aqui de Davi é que quando ele teve a notícia de que ele pecou contra Deus, de que quando Natan chega para ele e diz:
Como se alguém chegasse para você hoje, um profeta chegasse para você hoje e falasse assim: olha, Deus manda te dizer uma coisa, você pecou contra Ele, você fez com que os ímpios blasfemassem contra o bom nome de Deus. Foi isso que Natan disse para Davi, você pode ler lá depois. E Davi, ele tem uma atitude, e eu acredito que é por isso que o Senhor diz, né, você pode ler o Antigo Testamento todo, o Novo Testamento, você vai ver Davi sendo citado várias vezes como o homem que andou com Deus, o homem Davi, o homem segundo o coração de Deus. E eu acredito nisso, que essa fala, né, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que se refere a Davi, porque ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu o erro dele, e mais do que isso, ele quis continuar debaixo da submissão de Deus. Vocês lembram, por exemplo, da família, do episódio de Caim e Abel? Olha só a diferença, né, de família. Obviamente naquela época Caim não tinha uma família, mas ele era da família de Adão e Eva. E ele também pecou. Ele matou o seu irmão por ciúmes, né? Por ciúmes. Por quê? Porque Deus havia se agradado da oferta de Abel e recusado a oferta dele. Então ele, com muito ciúme, com muita raiva, ele foi lá e cometeu, vamos dizer assim, né, segundo a Bíblia, o primeiro assassinato da história, e em família, né? E nós vemos que ele não se submeteu a Deus, e por isso ele virou um errante na terra, e toda a sua geração ela foi dizimada no dilúvio. Mas voltando aqui para os nossos dias, pai, chefe de família, como tem sido a sua vida com Deus? Como tem sido os seus dias? Será que você tem estado debaixo da submissão de Deus? Porque veja, tentação vai vir para mim, vai vir para você, assim como veio para Davi. Veja que Davi, ele foi tentado no olhar aquela mulher, né? O diabo preparou ali como dizem aí no futebol, uma cama de gato, né, para Davi, e ele simplesmente caiu, né? Ele caiu, mas as consequências do nosso erro, e eu quero falar com você, marido, com você, chefe de família, é terrível. E se nós não pedirmos perdão, nós vamos sofrer assim como Davi sofreu com os seus filhos. Veja, Davi não deixou de ser abençoado, Deus não deixou de amar Davi, Deus não deixou de fazer grandes coisas na vida de Davi. Nós sabemos que Davi foi grandioso, né, no seu reinado e tudo mais, mas contudo os seus filhos foram tremendamente problemáticos, foram desobedientes, teve incesto, teve assassinato, teve irmão matando irmão, teve irmão coabitando com a própria irmã. Então foi algo assim muito ruim para a vida de Davi. Hoje, obviamente, quando nós erramos e quando nós vamos até Deus, a nossa história, ela é mudada. Ela é mudada. Com certeza ela é mudada.
Eu me lembro que eu conversava muito com uma irmã minha, né, há muitos anos atrás, que eu falava para ela: mano, você precisa entregar a sua vida para Deus. Você e o seu marido precisam se converter. Para quê? Para que a sua família tivesse uma mudança radical com relação a certas situações que na época estavam acontecendo lá. Hoje, para a glória de Deus, a minha irmã é convertida, as filhas dela também servem ao Senhor, os meninos vão, mas ainda não são convertidos, e o marido, infelizmente, não quer saber de Deus, infelizmente. Mas a história dela mudou. Hoje ela tem uma família que caminha cada dia para uma estruturação. E muitas famílias que nós conhecemos também são dessa maneira, né? Eu conheço muitas famílias que eram destruídas, famílias desfaceladas. Porque veja, irmã, o diabo, ele não quer que as famílias sejam abençoadas. Ele não quer que famílias vivam o melhor de Deus. A intenção do diabo desde o Éden, é que as famílias sejam destruídas. E como Deus, na sua infinita sabedoria, deu a incumbência de guiar a família ao homem. Por quê? Porque Deus primeiro fez o homem, depois ele fez a mulher, e depois, obviamente, vem os filhos. Então, a autoridade maior numa família é do homem. A cabeça do lar é o homem. Deus é a cabeça do homem, e o homem é o cabeça da família. Então quando o cabeça, que é o marido, que é o pai, que é vamos dizer, o pequeno rei ali no seu reino ali, que é a família, né? Se ele não andar direito, se ele não temer a Deus, se ele não ser um homem que busca a Deus, é complicado. A família sofre, né? Por mais que, como eu e você conhecemos, obviamente, por mais que nós temos aí esposas que são crentes, muitas vezes de maridos que não são convertidos, né? Nós conhecemos muitas mulheres que praticamente elas têm que ser o profeta da casa, o rei da casa, né? Espiritualmente falando, até para conduzir os filhos e abençoar o próprio marido, né? Como a própria palavra diz que quando só a mulher é crente numa casa, ela abençoa o marido pelo bom testemunho. É difícil, né? Então, essa reflexão, eu espero que você que vai me assistir, que vai me ouvir, você marido, você pai, se você não tem tido essas atuações de conduzir a tua família até Deus, que você comece a fazer, que você comece a pensar nisso. Essa é a tua responsabilidade. Obviamente, quando todos são crentes, né, como aqui na minha casa, as coisas tendem a ser um pouco mais fáceis de se lidar. Mas mesmo assim, nós temos conflitos às vezes, né, porque nós somos seres humanos, cada um de um jeito. Eu sou de um jeito, a Vera é de um jeito, o Mateus é do jeito dele. Mas eu tenho aqui experimentado na minha casa tudo isso que eu estou te falando, né? E como eu brinco sempre, a minha mulher, a Vera, ela ora mais que eu, né? Ela fica um tempo ali mais com Deus, mas ela entendeu que a responsabilidade é minha.
E eu também entendi que a responsabilidade de orar pela Vera, de orar pelo Mateus, de ter tempo com Deus, de ser modelo para eles, é minha. Então, não vamos fazer como Davi fez, amados maridos. Não vamos fazer como Davi fez. E muito embora Davi tenha sido perdoado por Deus, porque Deus, obviamente, quando nós nos achegamos a Ele com o coração contrito, reconhecendo que nós somos pequenos, reconhecendo que nós não somos nada, reconhecendo que nós erramos, né? Ele vai nos perdoar e vai, com certeza, eu creio nisso, em nome de Jesus, mudar a história da nossa casa, vai mudar a história da nossa família. Então nós vamos ter filhos abençoados, nós vamos ter, depois que os nossos filhos casarem, noras, no meu caso, né? Nora abençoada, netos abençoados, a minha geração vai ser abençoada, a geração do meu filho, se ele continuar, obviamente, na presença de Deus, vai ser abençoada, sabe? Tudo por quê? Porque Deus, Ele deseja derramar da graça dEle sobre nossas vidas. Deus, Ele deseja que eu e você, que a minha família, que a tua família seja tremendamente abençoada. Então, leia depois esses capítulos aqui de 2 Samuel, do 11 ao 20. Você vai ver que tudo que eu falei está na palavra e que Deus não deixou de abençoar Davi. Depois nós vemos o reinado de Salomão, como Salomão foi abençoado, tremendamente abençoado. Pecou? Sim, pecou. Trouxe consequências para a família dele também? Trouxe consequências. Mas esses homens, né, eles foram tremendamente abençoados por Deus, porque eles andavam com Deus. E eles reconheciam que eles estavam totalmente errados e que precisavam de Deus. Prova disso, amado e amada, é que Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, né? E ali no livro de Eclesiastes ele vai falar que ele chegou à conclusão que tudo que ele fez na vida foi vaidade. Então Deus quer que nós, como família, vivamos o hoje, que nós nos preocupemos uns com os outros, que nós nos amemos uns aos outros, amém? E que nós venhamos a estarmos totalmente, como família, debaixo do guarda-chuva de Deus. Então que Deus te abençoe, sabe? Que essa palavra possa entrar no teu coração, que Ele faça resplandecer sobre vocês, família de Deus, as bênçãos dele. Como eu disse lá no início desse vídeo, nós estamos no Maio Família, nós temos aí uma vasta programação para família, temos o curso sobre criação de família, sobre criação de filhos, desculpem, com o Carlinhos e com a Sônia, às segundas-feiras, lá no Bet School. Então tem muita programação, sabe? Se você é uma pessoa, maridão, que ainda não entendeu o propósito de Deus para a tua vida, participa de todas as programações do Mai Família, que com certeza Deus vai te abençoar tremendamente. E eu gostaria, antes de terminar esse vídeo, falar de uma pessoa que tem sido exemplo para mim. Já fazem praticamente 20 anos, ou um pouco menos, que nós... não, faz mais até de 20 anos que nós caminhamos juntos. E eu tenho me mirado na família dele, porque nós precisamos copiar quem é exemplo para nós.
Então eu queria fazer aqui, honrar aqui nesse vídeo a vida do pastor Samuel e a vida da Amélia. São pessoas que, como família, têm nos sustentado, têm sido exemplo, têm nos animado a continuarmos sendo família para Deus. E também agradecer, a família na pessoa da minha mãe e a dona Olívia e da dona Mariana, que também foram famílias, que são famílias até hoje. Minha mãe como a chefe da casa, porque o meu pai não era presente, me criou, obviamente, com muito custo, muita dificuldade, mas fez com que eu estivesse aqui como chefe dessa família hoje. E também a dona Mariana, que criou seus filhos, e me deu minha esposa, obviamente, para que hoje eu pudesse estar falando aqui para você sobre a minha família e sobre as famílias. Então, que Deus te abençoe, que Deus guarde a tua vida como família, que você aprenda com os erros de Davi, que você aprenda com os teus próprios erros e que você seja tremendamente abençoado nesse dia. Eu sei que o Dia das Mães ainda é domingo que vem, obviamente, mas eu já queria desejar a todas as mães que vão me ouvir, um feliz Dia das Mães, que vocês recebam muitos presentes, que vocês sejam mães tremendamente abençoadas e que vocês, filhos que vão estar me ouvindo também, tomem os devidos cuidados, amem as suas mães, se possível, se você sentir confortável, vá visitar a tua mãe, esteja com ela. Então, família, nós precisamos estar debaixo da graça de Deus, do guarda-chuva de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e que você fique na paz do Senhor Jesus. Até a próxima.